O vídeo do 10 anos em 1 hoje eu preparei uma aula completa de trading para você. O objetivo dessa aula de hoje é fazer você entender e escorregar por tempos gráficos para que você seja mais eficiente, acerte mais a posição dos seus trades e, obviamente, ganhe mais dinheiro com isso, fechou? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu falo bastante pra galera, que é o seguinte, cara, o mercado parece que ele tá te contando uma historinha. A sua grande capacidade como trader vai ser entender e interpretar essa historinha. Por exemplo, ele chega no lugar, para, e aí ele começa a cair, para de novo, volta a subir. O que é o melhor ponto para o trader atuar? Quando o mercado já estiver voltando de um segundo teste. Nós vamos falar sobre isso hoje, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador e nós vamos sair aí prontos para que amanhã você tenha uma visão totalmente diferente do mercado. E você sabe o que significa ter uma visão totalmente diferente do mercado, né? Acertar mais, ter mais confiança nas suas operações e o resultado disso é grana no seu bolso, fechou? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da websérie 10 anos em 1. Fala, rapaziada, Paulinho Lima na área. Se você tá chegando por aí agora, se inscreve, e você que já é inscrito, metralhadora no like pra gente impulsionar e mandar esse vídeo pra frente. Vamos lá? Vamos aqui para a tela do meu computador, aonde nós vamos falar sobre dois ativos no dia de hoje, principalmente, que são eles, dólar e índice, tá? Eu vou até fazer um complemento, não estava no meu script, mas eu acabei de ver aqui do ladinho, nós vamos falar sobre DI. Para quem não sabe, DI é a taxa de juros futura, tá bom? Então nós vamos falar sobre índice, sobre dólar e sobre DI. Vai ficar uma aula bem completa e se você curtir esse conteúdo, você promete para mim que você deixa o seu dedo aí no like, fechou? Com o único objetivo de eu saber que você está gostando dessa aula. Então, pessoal, a primeira coisa é o seguinte. Muitas pessoas falam, Paulinho, qual que é a correlação de dólar e índice? Vamos lá. Não é uma verdade absoluta, mas esses três caras aqui, eles estão correlacionados entre risco e oportunidade. Por quê? Taxa de juros, para você que está assistindo esse vídeo aqui agora, e você não conhece, DI1F25, taxa de juros para 2025. Você não sabe que você opera os contratos de dólar e de índice, eles têm vencimentos. Esse aqui é o WING23. Ele vence, tá? Quando o G, eu não sei de cabeça aqui agora, ele é referente ao mês e o ano 2023. O DI também tem essa referência, tá? De ano e mês. Então, esse contrato aqui ele vai vencer lá em 2025, diferente do seu índice, que é um pouco mais curto, os contratos de DI são mais longos, tá bom? E são por ano também. Então, pessoal, qual que é a correlação deles todos? Se DI é juro e juro significa dinheiro, quanto mais alto eu tenho esse cara aqui, não necessariamente, mas mais baixo eu deveria ter esse cara aqui. Por quê? Entenda, se eu tenho uma taxa de juros subindo, não seria tão interessante assim eu comprar ativos da bolsa, por exemplo, eu comprar boas empresas. Por quê? Porque eu estou ganhando muito dinheiro porque a taxa de juros está muito alta. Então, numa correlação simples, por favor, entendam, isso não é uma verdade absoluta, mas uma correlação simples, toda vez que juros sobe, teoricamente, bolsa deveria cair, porque fica menos atrativo a alocação de patrimônio em bolsa e mais em outros instrumentos como renda fixa, etc, tá? Isso não é uma verdade absoluta, mas faz sentido você prestar atenção. Já para a correlação de DI com dólar e também bolsa com dólar, funciona mais ou menos o seguinte. A cotação do nosso dólar aqui é dólar real, certo? Então você tem aqui um par de moeda chamado USD/BRL, que é dólar contra o real. Então, toda vez que o dólar sobe, o real cai. Toda vez que o real sobe, o dólar se desvaloriza, entendeu? Então, quando você vê, por exemplo, a cotação aqui de 5,111, como a gente tem o fechamento de sexta-feira, é o quê? Você precisa de R$5,11 para comprar $1, certo? Então, a lógica contrária aqui é o seguinte, toda vez que temos algum estresse político econômico no Brasil, é natural com que a taxa de juros suba um pouco. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro na sua cabeça para você entender isso. Digamos que você tem muita grana e você tem uma pequena fatia da sua grana alocada em ativos lá na Argentina, por exemplo. Você vai lá e compra um título de dívida da Argentina, tá? Uma renda fixa da Argentina.
E aí, você tá lá deitado na sua casa à noite e descobre de repente que aconteceu uma merda política muito grande na Argentina. O que vai acontecer? Obviamente você vai ficar com medo. Se você vai ficar com medo e você resolve sacar o seu dinheiro, você liga lá na segunda-feira e fala assim, ó, liquida tudo que eu tenho aí e manda de volta para cá. Qual que é a operação que você vai fazer? Digamos que que o seu dinheiro estivesse não em renda fixa da Argentina, mas estivesse na bolsa, para ficar mais fácil de você entender. A sua operação seria o seguinte, você iria vender bolsa, você iria comprar dólar, porque não adianta nada você chegar aqui com peso argentino, concorda? E lá talvez seja mais difícil você achar o real, então você venderia bolsa e você compraria dólar e viria correndo para o Brasil. Nesta operação, o que vai acontecer? Você derruba a bolsa, porque você está vendendo, digamos que você tenha muita grana, então você vai vender muita bolsa, vai vender todas as suas ações, você vai despencar o índice, o dólar que você vai comprar, você vai fazer um volume muito grande, você vai subir o dólar. E a taxa de juros, Paulinho? Qual que é essa correlação entre a taxa de juros, o dólar e o índice? Pô, se está instável lá, eles precisam aumentar o prêmio para que as pessoas deixem o dinheiro lá. Digamos então que você vai lá e fala assim, cara, eu não vou, eu quero ir embora, essa loucura aqui, eu não vou ficar aqui. E aí, de repente, eles chegam e falam assim, olha, a gente estava te pagando, sei lá, 1% ao mês, nós vamos te pagar agora 2% ao mês para você deixar seu dinheiro aqui. Então, você deixaria numa renda fixa mais protegida e a taxa de juros sobe. Então, existe essa movimentação que ela precisa ter um ponto de interpretação. Vamos trazer isso para o Brasil? A taxa de juros do Brasil sobe, a gente atrai investimento de fora. Quando a gente atrai investimento de fora, as pessoas estão vindo para cá com dólares. Então, elas têm que trazer dólar para cá e comprar real. Então, se ela vende dólar, o dólar desvaloriza. Ela compra real, o real se valoriza. E aí, ela tem a opção. Ela vai olhar qual que é o prêmio de risco. Tá? Para mim, está mais interessante renda fixa ou para mim está mais interessante bolsa? É por isso que existe essas correlações entre juros, bolsa e dólar. E você tem que prestar atenção. O primeiro ponto, então, que eu faço para os meus domingos ou as coisas que eu olho no começo da semana para eu me programar é aonde nós estamos em mercado de dólar, aonde nós estamos em mercado de índice e aonde nós estamos em curva de juros, que seriam exatamente esses três ativos que ficam aqui na minha tela. Se você não tem o DI, tenha e comece a prestar atenção nele. Por quê? Porque o mercado de DI, o mercado de juros, ele movimenta muito mais dinheiro do que o próprio restante do mercado financeiro, justamente por todos os ativos estarem atrelados aqui, poupança e renda fixa, títulos de dívida do governo, tá tudo aqui em cima. Então, assim, a movimentação e os olhos de todo mundo tá em cima desse ativo aqui. Digamos que amanhã você veja ali, logo na abertura, esse ativo aqui explodindo para cima. DI bombando pra caramba. Você vai olhar e falar assim, cara, eu vou comprar a bolsa hoje? Provavelmente, depois desse vídeo, você vai dizer que não. Porque você viu que quando o DI sobe, é porque existe alguma instabilidade, existe alguma preocupação no país, e essa preocupação, naturalmente, vai fazer com que a bolsa caia. Mas não é uma verdade. Presta atenção e fica aqui um aviso para vocês. Eu já vi muitas pessoas se ferrarem acreditando que essas correlações são 100% verdadeiras. O bom trader, o cara que se diferencia no mercado, ele vai prestar atenção e ele vai observar a reação e o comportamento dos ativos. Por favor, vocês que me acompanham aqui desse canal, que eu gosto muito de vocês, é por isso que eu produzo conteúdo com tanto carinho, vocês não podem fazer isso, porque vocês vão ser ejetados do mercado se operarem achando, o índice está caindo, vou comprar dólar. Não necessariamente. Pode estar sendo feita uma posição muito grande em índice, ou sendo desfeita uma posição muito grande em índice, e não necessariamente esse dinheiro está indo para fora do Brasil, como comprar dólar. Talvez ele esteja indo para a renda fixa. Então é interessante que você entenda e tenha a capacidade de interpretar para se proteger. Feito isso, a gente vai começar agora a escorregar por tempos gráficos, que é essa análise que eu faço para vocês, que é justamente, bom, se eu olho dólar e índice e juros, aonde que meu juros está? Meu juros está em uma tendência nítida de alta, né? Em uma tendência clara de alta, mas ele está com uma barreira. Se eu jogar isso aqui para o semanal, você vai ver que ele está com uma barreira muito grande, uma dificuldade grande de passar aqui por essa região. Vou até ajustar aqui, vou afinar isso mais um pouco, aqui para essa região de 12 e 13, né? Pela primeira vez, ele está deixando mais claro aqui que ele quer continuar subindo. Mas eu tenho essa região aqui que foi testada anteriormente e me chama a atenção. Obviamente, o visual
eu estou mais próximo do fundo do que do topo. Só que os juros, eu não vou fazer day trade nos juros. Então, o que acontece? Eu quero só prestar atenção aonde. Amanhã, aonde que esse juro vai abrir? Será que ele vai abrir para baixo dessa região aqui? Será que ele vai abrir aqui em cima dessa região? Então, é um ativo para se... Como eu não opero juro, é um ativo para você prestar atenção na localização, no valor que ele se encontra. Feito isso, eu venho aqui e faço a mesma coisa para o mercado de dólar. Aqui vocês reparam que eu tenho um gráfico diário, mas eu não vou operar gráfico diário no day trade, tá bom? Posso operar swing, mas gráfico diário no day trade não tem como. Mas é importante com que eu olhe aqui para essas regiões para eu entender aonde que eu tô. E aí volta aquela pergunta de sempre aqui do nosso canal, que é: onde que eu estou? Por gentileza, eu gostaria que vocês respondessem aqui. Aonde que eu estou? Eu estou mais próximo da linha verde ou estou mais próximo da linha vermelha? Eu estou mais próximo dos fluxos dos compradores ou estou mais próximo do fluxo dos vendedores? Obviamente, eu estou mais próximo do fluxo dos compradores. Então, me chama a atenção o quê? Se eu tiver um comportamento de juros que está próximo do fundo, tá? Visualmente falando, um pouco mais acelerado, e esse movimento refletir em dólar, significa que eventualmente poderia, ao longo da semana ou ao longo dos dias, pensar aqui em movimentos de compra, tá bom? Porque eu estou mais próximo do fundo. Na lógica também que segue para índice futuro, a gente fez algumas análises aqui neste canal, fiz com vocês aqui, e percebam que eu quero chamar a atenção de vocês, não é sempre que vai estar desenhadinho igual está agora. Não é sempre que vai estar bonitinho igual vai estar agora. Não é sempre que vai ter uma correlação igual está tendo agora. Porém, olha aqui para esse mercado de índice futuro conversando perfeitamente com o mercado de DI, com o mercado de dólar, né? E aqui a gente vê uma sinalização. Se eu faço uma pergunta para vocês no mercado de dólar, no mercado de índice, eu faço também uma pergunta no mercado de dólar e no mercado de DI, eu te faço uma pergunta também aqui no mercado de índice. Visualmente falando, visualmente vocês que estão olhando aqui esse gráfico junto comigo, onde que vocês estão vendo esse mercado estar mais posicionado? Nós estamos mais próximos daquela região de baixo, onde a força compradora atua, ou nós estamos mais próximos da região de cima, dessa linha, desse quadrado, desse retângulo vermelho, aonde os vendedores mostraram força? E aí, eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ainda neste tempo gráfico de 60 minutos, que a gente caiu um pouco, né? Basicamente, então, eu estou dando um zoom. Eu tiro de um gráfico diário e jogo num de 60 minutos. Aqui eu já começo a falar mais de day trade. Vocês percebem que o mercado, por várias tentativas e testes nesta região, ele consegue, numa força brutal, romper aquela região e ficar para cima. Passado de um dia para o outro, ou de um dia para dois outros, o mercado devolve esse movimento inteiro. Aqui, basicamente, então, ele engana, como sempre, a maior parte das vezes. Inclusive, isso é falado num livro que é muito famoso de mercado, que é o Market Wizards, onde eles dizem, né? O autor do livro diz que o mercado financeiro é preparado para enganar a maior parte das pessoas, a maior parte das vezes. É exatamente o movimento que ele fez e que ele atuou aqui nessa mesma região. Pessoas que conseguem perceber isso, muito provavelmente não vão estar comprando esse rompimento do topo. Não vão pagar mais caro, não vão pagar 114 por uma coisa que alguns dias atrás estava valendo 105. Né? Pagaram 8% de valorização aí em cima de um índice e o movimento foi falso. Né? A grande questão é: muitas pessoas vão estar preocupadas aonde que esse mercado está. Ai, mas aí será que amanhã vai dar compra? Será que amanhã vai dar venda? Será que amanhã vai não sei o quê? A grande questão é, para um período de day trade, para um período de menor exposição, eu também vejo uma região onde esse mercado aqui, ele falseia vários movimentos de fundo, né? E veja aqui, ó, ele estoura, vai lá, volta aqui, testa, vai lá, volta aqui, testa, voltou um pouco mais para baixo de novo aqui, estoura para cima, volta aqui, testa, estoura, voltou aqui, testa. Então, essa região que é dupla aqui, ela cabe uma interpretação para uma eventual abertura e um respiro do próprio mercado. Com certeza faria muito sentido, porque aqui eu não estou esperando uma movimentação muito grande. Lembrando que agora nós estamos descendo os tempos gráficos
e falando um pouco mais sobre day trade. Antes nós estamos falando sobre trade, um período maior, e agora a gente vai escorregando para que uma oscilação menor, como de 400 pontos, ela faça total sentido, talvez até um pouco mais, aqui quando o mercado atingir essas eventuais regiões. Então, digamos que a gente espera um repique amanhã para índice, se a gente fosse trabalhar essa mesma forma aqui no mercado de dólar futuro. Não está tão sincronizadinho assim nessa questão aqui, mas eu teria uma região do Just aqui, ó. Just esse que vocês aprendem aqui, uma variação de forma totalmente gratuita no YouTube mesmo, tá bom? É um exemplo, vamos chamar, é uma degustação, igual aqueles pretzels de shopping, para vocês entenderem um pouco mais a lógica como que eu faço. Perceba que aqui, nesse dia 25/1, o mercado deu uma porrada para baixo logo na abertura. Ele despencou ali 40 pontos, é um movimento muito forte logo na abertura. Abriu, caiu, né? E amanhã a gente tem ali uma região onde o Just, que é esse 1% de variação, ficaria em cima exatamente do início desse movimento. Se você pegar ali os 511 cravado, ele vai dar lá em cima da região deste movimento aqui. Eu já deixei até marcada ali a minha linhazinha vermelha, que seria sim uma excelente oportunidade para pegar uma continuidade da queda do movimento, tá? Então percebam que na mesma lógica, eu também tenho um Just que ele fica exatamente aonde? Ele fica exatamente... Olha o onde aqui aparecendo para vocês de novo. Ele fica exatamente... Eu vou colocar a linhazinha lá. Ó. O pessoal que perguntou como é que traço isso daqui é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para ficar copiando e colando aqui dentro. Eu faço Ctrl+C, Ctrl+V que eu acho mais simples. Então eu vou colocar lá. Obviamente, para mim, visual fica melhor também, mas eu não uso tanto. Eu já saberia disso antes do próprio mercado abrir, porque eu faço basicamente um estudo assim. Então, eu tenho aqui, exatamente aqui, nesse fundo que foi testado 1, 2, 3 vezes, uma região de Just ali em cima da parte maior dos compradores, tá? Esse onde que está aqui, que eu quero trazer ele para o cenário de novo, é a mesma coisa que eu pergunto para vocês naquele tempo gráfico diário lá. Amanhã, para Day Trade, eu te pergunto justamente isso. Que é o quê? Onde? Cara, essa é a pergunta que mais vai trazer resultado para vocês em todo o mercado, em tudo que vocês aprenderem por aí. Talvez em curso pago que vocês façam por aí, não tem problema nenhum. Vocês só precisam aprender a se perguntar: onde que eu estou atuando? Onde que eu estou comprando esse mercado? Aonde que eu estou vendendo esse mercado? Eu tenho certeza que isso transforma os seus resultados. Se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like. E aí a grande questão é o seguinte: você vai usar isso para se orientar ao longo de toda a semana. E aí você percebe que eu vou deixando regiões de ondes marcadas para que eu lembre disso no futuro e para que eu atue isso independente do tempo gráfico que eu estou, independente da posição que eu venha a fazer. Se eu vá fazer um swing trade, se eu vá fazer um day trade, se eu vá fazer uma operação mais longa, mais curta, em qualquer tempo gráfico e em qualquer região do mercado. Por exemplo, aqui nós deixamos marcado lá marcadinho índice futuro no gráfico de 60 minutos, esses dois pontos aqui. Se eu trouxer eles um pouco mais baixos para 15 minutos, percebe como fica um pouco mais amplo o movimento, como ele fica maior e mais dinâmico? Talvez dá até um pouco mais de medo do mercado, que ele ficou muito mais arisco. É exatamente essa a intenção. Olhar para o day trade com os olhos de um período maior. Assim você consegue ganhar dinheiro no curto prazo com a força do longo, entende? Porque, obviamente, quem tem mais grana precisa de mais tempo para se posicionar. Mas se você olha a pergunta que é onde, você se surpreende com a assertividade dos seus trades, dos seus negócios. Perceba que aqui a gente reduziu para um gráfico de 15 minutos e as marcações estão lá feitas e você tem ali uma facilidade de enxergar o mercado de uma maneira diferente. E aí você sabe exatamente onde se posicionar amanhã. Como, por exemplo, se o mercado voltar para testar essas regiões aqui de cima, você já, obviamente, estaria esperando aqui por uma compra ou por uma venda. Nesse topo aqui, ó. Você estaria se perguntando, pô, faz mais sentido eu comprar aqui ou eu vender aqui? Aí você tira um zoom do gráfico ou joga para um gráfico de 60 minutos e fala assim, cara, eu tô mais para cima, né? Eu tô mais caro, né? Eu tô mais próximo dos vendedores, eu não tô mais próximo dos compradores. E aí tem uma questão muito legal aqui, que isso evita
com que as pessoas operem por achismo. Por exemplo, assim, eu já subiu muito, eu vou vender, já caiu muito, eu vou comprar. Não necessariamente fazer isso ser uma decisão muito inteligente. Já subiu muito, eu vou vender. A decisão mais inteligente que eu aprendi ao longo de mais de 10 anos fazendo trade é o quê? É usar as periodicidades, os tempos gráficos, os reflexos do mercado e conciliar com alguma técnica. Como eu fiz aqui no mercado de dólar, que eu te mostrei, deixei marcado aqui 2 pontos para vocês, que são o quê? 2 pontos legais e interessantes que eu uso para uma técnica que eu tenho, que é a técnica do Just, que é aqui em cima dessa região prévia, e aqui embaixo, em cima dessa região prévia também. Então eu estou conciliando tempo gráfico, exposição, o fluxo de onde estão os compradores e os vendedores e uma técnica minha que permite fazer isso de uma maneira muito legal. Essa técnica tem aqui no YouTube para vocês aprenderem de forma gratuita, tem uma variação aqui que eu ensino, tem outras demais, mas aqui no YouTube só essa que tem aqui eu tenho certeza que já te ajuda demais. Queria te pedir para compartilhar esse vídeo com um amigo se foi interessante para você, se foi relevante essa aula aqui completa para você ver como uma maneira diferente de enxergar os gráficos. Você perceber, eu não falei hora nenhuma de fez um candle X, cortou a média com a média 18, voltou. Não. É só uma interpretação de preços, regiões e a palavra mais importante que eu acho que você aprendeu nesse vídeo de hoje, que é onde. Se o onde foi relevante para você, eu conto com o seu like. E aqui embaixo você clica em compartilhar, é muito rápido. Você manda para 1, 2, 3 amigos, grupo, seja lá o que for, e troca essa ideia e ajuda a gente a crescer esse canal, fechou? Valeu demais, ótimos trades para vocês. Eu te vejo amanhã para mais uma aula aqui nesse canal. Fui!